conversa boa começa com um bom café. Mais um episódio do Papo e Café comigo, Nayuri Olive. A nossa conversa de hoje é sobre planejamento financeiro e investimento. E eu trouxe duas convidadas maravilhosas, empresárias e investidoras que ajudam pessoas como eu e você a planejar melhor o nosso patrimônio. Lise e Mari, da Move Investimento. Muito obrigada por vocês estar aqui nessa manhã comigo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra poder trocar essa ideia e tomar esse cafezinho aqui com vocês. Obrigada também pelo convite, Nayuri. Estamos aí felizes em poder compartilhar e trocar um pouquinho aqui com você. Então, bora tomar um café, né? Antes de começar. E o nosso café, meninas, esse café ele é muito especial. Ele é de Minas Gerais. Olha, um café gourmet. Minas é tudo. De Minas Gerais pra gente. Olha, que chique. É da Madem Roça. Eles são daqui de Maringá. Aham. E eles Aí eles foi o entregam delivery Uhum. para vocês. O Instagram Deixar para aqui, quem ó. Vai. O Instagram, para quem não conhece, é Madem Roça mesmo. Bem simples. Site também. Você pode pedir o seu. Obrigada. Vamos lá. Vou provar. Ó, isso é especial esse momento. Tintim, Lisiane. Vou esperar ela servir o dela. Peraí. Nunca fiz tintim com café, gostei da ideia. Olha lá, aqui lá. Tintim. Tchau, moço, João. Olha lá. Vamos ver. Nossa, que delícia. Eu sou suspeita. Eu vou levar pro meu marido. Ele é mais viciado em café do que eu e ele vai gostar. Muito bom. Eu achei diferente do café normal que eu tô acostumado no mercado. O pó é preto, né? Esse aqui é marrom. É mais claro. O pessoal fala que os cafés especiais, né? Apesar de não ser uma super entendedora, o meu marido agora só compra café especial. E aí não é pretinho, ele é mais marronzinho mesmo, que ele é mais puro, na verdade. Muito legal. Tá Muito legal, made in roça. Bora que bora. Também vi isso. Aprovado. Aprovado. Então vamos começar. Para começar, vamos contar a história de vocês. Primeiro eu gostaria de saber, né, como vocês começaram. Se apresenta separado e depois como que surgiu essa união. Certo. Bom, eu morei em São Paulo muitos anos. Eu sou formada em Direito também. Em Curitiba, morei em Curitiba, onde eu me formei em Direito. Depois morei 8 anos em São Paulo, capital. E em 2018 eu decidi retornar para o Paraná. Eu sou paranaense. E pouco tempo depois do meu retorno, eu vim para Maringá. Sou de Umuarama, mas eu vim em 2018, eu decidi vir para Maringá. Eu sempre brinco que pelo menos tem avião, né? Então, eu vim para Maringá com um bebê pequenininho, de 6 meses, na época que eu tinha me separado. E pouco tempo depois eu conheci o mercado de consórcio, né? Conheci como cliente primeiro. E depois achei interessante, falei, cara, faz muito sentido. E me tornei uma consultora numa outra empresa aqui de Maringá. E justamente nesse processo de me tornar consultora dessa empresa, eu conheci a Lise. E nós fomos, assim, das primeiras, entre as primeiras pessoas a entrar nessa empresa. E lá a gente ficou um tempo, trabalhamos um bom tempo. E depois decidimos sair para abrir a Move Investimentos com a intenção de fazer algo diferente do que o mercado está acostumado a fazer. Assim. O mercado de consórcio é muito grande, cresceu demais nos últimos anos. E a gente nota também uma forma de trabalhar muito pasteurizada, muito como se fosse uma receita de bolo. E a gente tinha essa intenção ali de trazer algo diferente, de atender cada cliente de forma individual. E aí surgiu a Move Investimentos, com essa grande amiga e parceira da minha vida aí, que estamos juntos. Agora ela pode contar melhor a história dela, mas a minha história, bem resumidamente, também no meio do caminho conheci meu atual marido, já que tenho um outro filho, me casei de novo. Então, assim, muita coisa aconteceu, mas bem resumidamente a história da Move é essa. Arrasou. Na verdade, é bem isso, e o meu caso é muito parecido. Eu e a Mari, a gente se conheceu nessa outra empresa e a gente sempre teve uma amizade, porque a gente começou junto nesse mercado de consórcios, né? E quando a gente começou lá atrás, a gente não tinha nem ideia de algumas coisas que hoje a gente sabe. Então, como a gente entrou junto, a gente foi desenvolvendo uma consciência de investidora, porque ninguém nasce sabendo, né? Então, a gente, quando começou a trabalhar com consórcio, a gente tinha um produto na mão, e aí a gente começou a perceber outras possibilidades, outras coisas que dava para fazer, e que quando tu trabalha para alguém, tu tem que cumprir a regra que tá lá, né? E aí a gente teve esse desejo de abrir a Move. Eu também, eu vim de outra cidade, entrei no segmento de consórcios porque o meu foco era
trabalhar em algo que eu pudesse ajudar as pessoas também, né? E eu sou gaúcha, eu vim do Rio Grande do Sul. Eu vim pra cá casada, acabei me separando quando eu cheguei aqui no primeiro, segundo mês. Não vou embora dessa cidade, gente. O que é Maringá? Maringá é lindo, né? Eu amo essa cidade, é maravilhoso. E aí eu acabei entrando nessa empresa, conhecendo a Mari, e agora a gente casou, não largo ela mais, e é isso. Mãe, Que ela tem 2 casamentos, né? E eu também. eu convivo mais com ela do que com meu marido, então é isso aí. Eu pensei em chamar vocês esse podcast por causa do final do ano. Ah, tá, ela vai tomar o resto do meu cafezinho. Ela gostou muito. Eu também adorei, mas ela toma mais. Por ser final do ano, o que eu tenho percebido, né? O empreendedor ele dá uma segurada, porque as vendas caem ali em janeiro, né? Então você costuma não fechar muito contrato, muito, dependendo assim, principalmente serviço. Produto acaba vendendo mais por causa da questão de presente, parte de varejo, né? E aí eles acabam dando uma segurada ali por causa do primeiro mês ali, né? Diz que o Brasil só começa depois de março, depois do carnaval, A gente né? não pode ser assim não, senão nada muda. E aí, eu pensando, né? Que convidado eu poderia trazer com a mentalidade de ajudar mesmo as pessoas. E também pensando no meu dia a dia, eu falei, eu vi vocês produzindo conteúdo, eu falei, eu vou chamar as meninas, porque é importante a gente saber se organizar e planejar o próximo ano. Quando chega final do ano, a gente faz aquelas promessas, né? Faz a lista dos desejos, o que vai mudar, o que eu vou fazer. E aí, uma das grandes pautas da lista, eu acho que de todo mundo é ganhar melhor, né? Conseguir fazer alguma coisa diferente na parte financeira, Na parte né? financeira, né? Uhum. E aí eu falei, eu vou trazer as meninas para elas ajudarem a gente, trazer ferramentas mesmo, como fazer isso. Mas eu queria, e antes da gente falar do consórcio em si, eu gostaria de a gente começar da base. Porque até mesmo para a gente fazer um consórcio, a gente tem que se planejar e organizar. Você pode responder isso muito bem. Para aplicar. E é uma dificuldade, eu acho que eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa parte que eu preciso me desenvolver. E eu acho que justamente porque eu preciso me desenvolver, quando é para parar para estudar, eu tenho um bloqueio. Aí eu falei, eu vou chamar as meninas que daí eu já aprendo Já ali desbloqueia para 2026. Desbloquear na máquina. Eu acho que é excelente o ponto que você está trazendo, e nesse caso eu vou direcionar para a Liz e responder, que ela manda muito bem nesse sentido. Eu acho que muita gente vai se identificar com você, porque é cultural do brasileiro, a Liz vai falar melhor disso. Então, Liz, toca Então, aí. assim, Nayuri, vamos lá. Não basta ganhar mais se tu não administrar bem aquilo que tu tem. Por que o brasileiro, ele não começa a investir cedo? Porque não dá prazer imediato. É uma escolha da vida que ele quer lá na frente. E a maioria das pessoas está preocupada com o quê? Com Black Friday, com aonde vai passar o feriado, com aonde vai ir no carnaval. E aí, o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas? A pessoa começa a ganhar mais e faz o quê? Aumenta padrão de vida. Ganha um pouquinho mais e o que faz com o custo de vida? Aumenta proporcional. Ah, não, agora eu ganho mais, eu quero morar num lugar melhor. Agora eu quero, sei lá, trocar de carro, eu quero trocar o iPhone. Trocou o iPhone, meu Deus, eu preciso do iPhone novo. Então, o brasileiro, ele não tem o hábito de se planejar. E é exatamente por isso que hoje, dentro da nossa empresa, a gente tem 2 braços, tá? Um braço de alavancagem com consórcio e um braço de planejamento financeiro. Por quê? Porque a gente entendeu que tem muita gente que quer começar a investir. E tu deve ter um monte de objetivo financeiro. Quais são os sonhos que tu tem daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Como que tu vai realizar eles? Porque se tu ganhar mais e aumentar o teu padrão de vida, tu nunca vai construir independência financeira. E não é o que ganha, tanto é que tem pessoas que ganham pouco e constroem independência financeira. É administrar bem e ter objetivos determinados. O ponto, e o que eu vejo que é o nosso maior desafio, e é por isso que hoje a gente tem esse braço do planejamento financeiro, as pessoas não foram ensinadas a pensar em dinheiro. Antigamente, nem se falava de dinheiro. Deus me livre conversar sobre dinheiro numa roda. Hoje, graças a Deus, com o advento da internet, as pessoas pensam mais e falam um pouquinho mais sobre investimentos. Mas ainda assim, em alguns lugares, para algumas pessoas, isso é um tabu. E aí a pessoa pensa, não, uma hora eu vou olhar isso. E vai vivendo. E vai gastando como se não houvesse amanhã. E aí o que acontece? O amanhã chega. Hoje no Brasil, Nayuri, 90% dos brasileiros, quando chega na segunda fase da vida, não consegue se manter.
A nossa produtividade, ela cai. A tua capacidade de gerar renda, ela tem um período que ela é muito maior. Eu não sei que idade tu tá agora, a gente não precisa falar de idade, que eu acho desnecessário, mas vamos lá. Há 10 anos atrás, com certeza a tua produtividade era diferente da produtividade que tu tem hoje. Com certeza. Eu tava refletindo sobre isso esses dias. Gente, Eu falei, a gente eu tinha 3 trabalhos, eu trabalhava em 3 lugares. E era uma vai sede, piorar. E eu ia. E hoje eu tenho a sensação que eu tenho uma sobrecarga que eu não dou conta se eu for fazer aquilo que eu fazia antes. Sim. E, É o processo natural. E aí eu comecei a me questionar, e eu falei, caramba, como assim, né? E aí eu refleti nesses 2 pontos esses dias para trás. Eu percebi que agora, final do ano, o meu custo aumentou. Né? Quer dizer, o meu gasto aumentou, essa é a palavra certa. Uhum. E aí eu falei, caramba, né? E aí eu fui refletir, eu falei, cara, todo ano, no final do ano, sobe. Uhum. É automático. E aí eu falei, caramba, velho, por que eu não pensei nisso em agosto, em julho, já para me organizar para esse custo do final do ano? Uhum. E aí eu comecei a pensar, gente, mas todo ano eu vivo isso. cíclico, É cíclico. real. E só caiu a ficha agora. Sim. Só caiu a ficha agora. E eu falei, gente, como que pode? Então, isso que a Lizzie E- trouxe, Foi num. Vai vivendo. a gente vai Só vivendo se no toca. automático. Isso que a Lizzie trouxe, do prazer imediato e tal. E o que você está trazendo, por que eu não pensei se eu faço isso todo ano, né? É falei, gente. exatamente essa noção que a gente precisa desenvolver de mentalidade, que não é quanto você ganha, mas como você administra o que você ganha, que muda o jogo para você no futuro. Você já sabe a sua renda, você já sabe como você trabalha, você provavelmente sabe que em determinada idade você quer diminuir seu ritmo, quer trabalhar menos. Ok, o que você está fazendo para poder diminuir seu ritmo lá na frente? O que você está fazendo para conseguir, de fato, ter outros ativos que te gerem renda que não seja o seu esforço do seu trabalho? Porque o que constrói liberdade financeira? Renda que vem independentemente da sua força de trabalho. Sim. E que hora que você constrói essa renda? Quando você está trabalhando, quando você tem força de trabalho para gerar renda e pagar ativos futuros que te gerem renda no futuro. Então, essa é a mentalidade que a gente precisa modificar, a do prazer imediato para a vida que eu quero viver no futuro. Se você pensar no prazer imediato, você só vai comprar toda a sua grana em novembro, nas promoções de Black Friday, e vai começar mais um 2026 endividada, né? Sem estar fazendo nada que de fato possa gerar um futuro tranquilo para você. No final das contas, né? É isso. É disso. O que eu acho mais assustador disso tudo, Nayuri, é que as pessoas não pensam sobre isso e sempre pensam, nossa, por que eu não... Assim, ó, não tem uma pessoa que não fale, por que eu não comecei antes? Porque vai chegar uma hora que a tua produtividade caiu, tu não consegue mais trabalhar como antes, e aí o que acontece? O teu padrão de vida cai. Porque tu não consegue pagar por ele. A pessoa vai aumentando o padrão de vida, ela tem objetivos financeiros, ela só não pensa neles agora. Mas ela vai ter coisas que ela quer realizar, que ela não colocou no papel, ela não se planejou para realizar isso. É por isso que a gente tem esse braço do planejamento. Porque quem se planeja vai começar a investir agora, antes tarde do que mais tarde. A ideia é entender aonde tu quer chegar e quais os caminhos para isso. O fato é, se gastar tudo que ganha, se ganhou mais, gastou mais, a conta não fecha. Não constrói. Vai chegar uma hora que a tua produtividade vai cair, tu não vai conseguir trabalhar da mesma forma, e aí? Vive do quê? Porque a previdência é isso. A pessoa precisa começar a pensar em futuro. Então, quando a gente começou a nossa empresa, a gente queria exatamente isso. Ajudar as pessoas a se planejarem. A entenderem que não basta você ter um ganho alto. Porque, eu quero ganhar mais. Ok, a pessoa precisa pensar assim, eu quero investir mais. Eu quero entender o meu padrão de vida para eu construir renda passiva. Eu quero daqui a 10 anos não precisar trabalhar. Ou trabalhar porque eu quero, não porque eu preciso. Eu quero ter uma renda que não dependa do meu esforço. Beleza, como que eu construo isso? Investindo. Não é trabalhando que tu constrói a independência financeira. É investindo uma diferença. Muito dinheiro? Claro que não. É o que cabe no teu orçamento. Então a gente faz um trabalho personalizado de acordo com a tua realidade. Não dá, não, mas eu demorei para começar, eu vou colocar isso. Cara, tem que ser assim, ó. Caber no orçamento para que seja confortável pra gente ir construindo. Não dá para fazer tudo de uma vez só. É planejar para caber dentro do teu orçamento e dos teus objetivos. A gente teve um caso de um cliente que foi sensacional. O do Vinícius? Do Vinícius. O meu? É. Ah, tá. O Vinícius, que a Lizzie trouxe aqui. Que entra nisso de planejamento, né? Perfeito. Assim,
Os dois braços, eles se complementam. O braço de planejamento, ele vem num lugar de trazer consciência. A pessoa precisa primeiro pensar, porque ela tá ali torrando tudo que ganha, ela não tá se planejando, né? E ela precisa, então, parar, olhar para isso e fazer uma conscientização. Acho que essa é a palavra. Precisa se conscientizar. O nosso cliente, o Vinícius, ele fez uma carta com a gente, e aí aí a gente já vai entrando. Por que o consórcio complementa o planejamento? Porque todo mundo tem objetivos financeiros, como a Lizzy falou. Você vai querer comprar um imóvel para você morar. E esse imóvel que você mora, ele é um passivo, ele não é um ativo, porque você não está gerando renda que te traz, ele não está te trazendo renda, né? Você mora nele. Mas depois que você comprou o seu imóvel que você mora, você vai querer ter um segundo, um terceiro, um quarto imóvel para te gerar renda no futuro. Você vai querer ter um carro. E daqui a 5 anos você vai querer trocar de carro. Então todo mundo tem esses objetivos muito claros. E as formas para você comprar bens são: ou você vai financiar, e hoje, não só hoje, juros, 30 anos financiando, você vai pagar 3 imóveis no final. Ou você vai pagar à vista, mas o juros está alto, então é bom de deixar o seu dinheiro aplicado e fazer um planejamento para não mexer no seu dinheiro e ter dinheiro em liquidez, a custo de oportunidade. Liquidez é o dinheiro disponível para você pegar a hora que você quiser, caso alguém não conheça o termo, né? Ou você vai comprar na planta você vai descapitalizar e mesmo assim vai precisar de uma linha de crédito no momento da entrega do imóvel. Então a outra forma que tem, sem entrada, sem juros, é o consórcio, para comprar um carro, para comprar um imóvel. Ponto. Então eles se complementam. O braço de planejamento é muito complementado pela ideia de fidelizar, disciplina financeira que o consórcio traz. O consórcio é um boleto no final do mês, ele traz disciplina financeira, a pessoa se compromete com aquilo. E aí, o Vinícius teve essa contemplação, ele fez uma carta para, eu preciso fazer porque eu também não estou guardando dinheiro nenhum, então eu vou fazer essa carta. Ele teve essa contemplação, depois de 12 meses, a gente conseguiu contemplar ele numa modalidade de lance que a gente faz a gestão, e ele liberou um crédito lá de 350 mil disponível para ele usar. E aí ele ia vender a carta, porque essa é uma das possibilidades do consórcio, vender a carta de crédito contemplada. Só que a gente conversando, e na Move, como a gente disse, o nosso objetivo é entender cada cliente e atender cada cliente de forma individual. A gente percebeu que para ele faria mais sentido se ele usasse aquele crédito para fazer um interveniente quitante, que ele tinha um financiamento de 420 meses na Caixa Econômica Federal, com uma parcela de 3.900, se eu não me engano, tá? E a gente fez o interveniente quitante para ele. Ele então entrou com a carta de crédito quitando aquele valor que ele tinha financiado lá no banco. E agora, em vez de 420 meses, caiu para 168 meses, eu acho. 178 meses, se eu não me engano. 178 meses e 2.700 de parcela. Quer dizer, ele reduziu de 35 anos para 14 anos, mais ou menos. Olha só, 35 anos pagando uma parcela para 14 anos. E uma parcela que ficou R$1.000 a menos, praticamente. Então, quer dizer, o consórcio, ele seria excelente se ele vendesse a carta, mas ele foi ainda melhor para ele fazendo um interveniente quitante, porque ele substituiu uma dívida muito alta por algo muito mais confortável, liberando renda mensal para fazer novos investimentos. E aí, o que ele pode fazer agora na próxima? Porque agora ele resolveu o problema do imóvel que ele mora. O que ele pode fazer nos próximos investimentos? Adquirir novos imóveis e imóveis que se pagam sozinhos, porque o consórcio você vai contemplar, comprar um imóvel, alugar, o aluguel vai pagar a parcela, você vai para o próximo. Então você constrói a sua aposentadoria imobiliária através da ferramenta consórcio. Então, a gente acredita muito nisso. Então, vender a carta seria uma ótima opção para ele teria um lucro excepcional. Só que naquele momento, naquele cenário, o interveniente quitante fazia mais sentido e a gente sempre vai fazer o que é melhor para o cliente. Fato. Então você já eliminou a minha primeira pergunta, que era melhor financiar ou fazer consórcio? Tava lá, o pessoal pesquisando. Depende. Vamos lá, Nayuri. Essa pergunta ela é muito importante. Porque o consórcio ele é uma ferramenta de planejamento financeiro. Quando que o consórcio não atende? Se a pessoa tiver pressa. Se ela tiver pressa, nem sempre eu consigo atender com consórcio. E eu já tive cliente que eu disse assim, cara, se tu tá com pressa, a pessoa me falou assim, não, eu tô com um imóvel aqui, eu quero fazer um consórcio. Eu digo, não consigo te atender. Porque a gente precisa ter a assembleia, tu precisa ofertar um lance livre, e após ser contemplado, eu tenho que liberar esse crédito. É um processo que vai levar uns 90 dias. Ah, não, mas eu já tenho imóvel. Financia, paga 3 imóveis, eu não consigo te atender. Então, assim, ó, consórcio, financiamento, eles servem para o mesmo fim, mas eles são completamente diferentes no sentido de a quem atendem. O financiamento atende o cara que tá com pressa. Tô com pressa, financia. Eu nem quero atender a pessoa com pressa. Quero custo financeiro baixo, aí eu consigo ajudar.
Quero me planejar para não pagar por 3 imóveis e sim ter 3 imóveis. Aí eu consigo ajudar. Porque se o cara quer financiar e se ele não tem o capital suficiente, porque quando a gente trabalha com lance livre, porque consórcio para trazer uma contemplação mais rápida, a pessoa tem que colocar dinheiro. Dinheiro traz dinheiro. Ah, não tenho dinheiro e quero fazer um consórcio rápido. Não existe. Então, o consórcio ele é uma ferramenta de planejamento. E hoje é a melhor ferramenta de alavancagem que existe no país. Não existe uma forma de alavancar. Alavancar é crescer, né? Dar um salto. Então, o consórcio é a melhor ferramenta de alavancagem que tem, para quem quer planejar. Aí, o que eu vejo de maior desafio? As pessoas, quando fazem consórcio, tem gente que vem te dizendo, não, vai financiar, não financia não, vem aqui, faz o consórcio que tu compra o teu imóvel. E aí a pessoa tá com pressa. E aí, se a pessoa tá com pressa, o consórcio não vai atender ela. O consórcio atende quem quer se planejar para comprar barato. Não dá para comparar o custo. Ele tem uma taxa de 1,5 ao ano e um financiamento é 13. Então, a gente não consegue comparar. É um absurdo a diferença. Isso que eu ia perguntar sobre a taxa administrativa. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar na época da faculdade, quando eu estava no segundo, terceiro ano da faculdade, em 2017, meu professor ensinou a gente métricas de mercado na Bolsa de Valores. Uhum. Então eu entrei na B3, tudo, fiz a conta, tal, ele legal. ensinou tudo. E aí eu comecei a pesquisar. E eu caí na Natália Arcuri. Ela fala muito mal de consórcio. Fala. Fica tranquila, a gente já sabe. E aí, o que aconteceu? A minha mãe ficava falando que eu tinha que comprar uma casa e tal. E eu falava, não vou financiar, porque eu trabalhava numa empresa de cobrança e eu via quanto que pagava. De juros. De juros e de encargos honorários. Aquilo lá me apavorava. Tinha dia Gente, eu chorava quando eu ia cobrar o pessoal, que eu via que a pessoa não tinha condição e ela pagava tudo aquilo. E ela ia perder a casa dela, porque ainda por cima a casa não é dela ainda, né? E era de apartamento. Então, peguei um pavor. E eu trabalhei 5 anos nesse outro lugar. Então, eu vi casos bem tristes, assim. Tipo, eu ligar e falar... Desculpa, estamos iniciando o processo judicial. Se você não quitar, você vai pegar seu imóvel. Uhum. E aí, eu não ia dar. Só que daí, quando eu comecei a estudar, Você eu caiu peguei na a Natália. E eu não fiz. Sim. Porque daí ela Você já teria um imóvel hoje, já pode ter certeza. Então, minha mãe fala que eu podia ter umas 3 casas. Ela briga muito comigo por causa disso. Vamos Ela fala, resolver isso. Tanto que você trabalhou, você podia ter. E aí eu falei, gente, hoje, né, com a mentalidade que eu tenho, eu Você sabe que pensando. a Natália já mudou, tá? Eu já andei vendo alguma coisa, Não, ela já andou assim, já não fala, não demoniza tanto como ela Isso. fazia antigamente. A narrativa que ela tinha de antes mudou. Mudou. Só que daí, naquela época que eu tava disposta e empenhada, eu desisti. Por causa dela, sim. Foi um efeito assim que eu falei, não vou financiar. E também não vou fazer consórcio. E aí eu não fiz nada. Por quê? Exato. Gente, Exato. embora eu tenha feito a conta na B3 e eu sabia não investiu lá exatamente como fazer entrar, você tem que lembrar de tirar aquele dinheiro e de mandar aquele dinheiro. Fazer o Você aporte tem que mensal, Você tem que claro. ter a disciplina de entrar lá. E quando você entra na B3, para você saber qual que é o investimento que você aplica, se você Um milhão de opções. Você escolhe CDB, LCA, Tesouro. Uhum. Aí, tipo assim, daí você coloca lá. Daí tem os prazos, né? Sim, pré-fixado, pós-fixado. Não sei o quê. Uhum. E aí, quando você começa a estudar, tem um falando: não coloque seu dinheiro no CDB que não vai render não sei o quê. O índice do imóvel tal, não. Fundo imobiliário. Mas, ó, guru. Não mudou. E Guru. Aí, gente, pensa uma sensação de perdida, frustrada, porque você não sabe Pra onde ir? para onde ir. Porque é muita gente falando, cada um atacando, porque querendo ou não, cada um vai puxar a sardinha Quer do vender seu o lado, seu, exato. pro seu lado, quando a pessoa não fica indicando o investimento, que é porque ele é o Ou vai vender um investidor, curso, né? Ou vai vender um curso pra você e vai ganhar nisso. É muita coisa envolvida. É muito legal Nossa. você trazer isso. Não, eu comprei curso bem da isso. Natália, eu comprei curso da Ela gabaritou. porque além de eu assistir as aulas, depois teve um período que eu comprei o curso, que eu falei, não, vou aprender no curso, né? Você fez o que ela mandou? Não, Também não fiz. Tá. Porque Entendeu? ela defendia muito a renda fixa, né? Só que a Natália, ela vinha com um discurso eu fiz um investimento, eu não tive disciplina para ficar pra fazendo manter todo o mês. aporte. Ó, é exatamente isso, Nayuri. Aí eu coloquei o dinheiro lá,
1 ano, 2 anos, aí era até para 5 anos, terminei a faculdade e tal, só que eu não voltei a ficar Aportando. Uhum. colocando aquela disciplina de estar lá, eu tenho que reservar e eu tenho que tirar. Sim. E é igual vocês falou, o custo de vida aumentou. Então, conforme eu ia gastando, Esse é um outro grande né? problema de quem critica o consórcio, por exemplo, ou a ideia de ter o boleto e tal. Um consórcio como ferramenta de disciplina, por exemplo. Você tá lá, você é livre, você fez o curso da Natália, você é a prova viva do que... inclusive, eu fiz vídeos respondendo aquele vídeo da Natália falando mal de consórcio. A gente tem esses vídeos, Ai, onde eu peguei esse ponto. Porque nossa, ela fala legal. assim, se eu tivesse pegado esse dinheiro, aportado, ela falando mal lá de consórcio, e tivesse seguido aportando, nananana, olha quanto eu teria no final, olha quanto valeria o imóvel. Ela fala desse jeito. E aí, eu coloquei vários pormenores. Um deles é exatamente o que você acabou de trazer, que é... Primeiro, quem já tem lá, acho que é 80 mil o exemplo que ela usa, se eu não me engano. Quem já tem 80 mil para começar? Esse é o primeiro ponto. Vamos falar com a... Claro, muita gente tem, o consórcio hoje virou um produto de gente rica, não é mais o produto do cara que vai comprar o primeiro imóvelzinho. Ele é o cara já entendeu que é melhor ter o dinheiro dele com ele aplicado no giro da empresa dele do que imobilizado, então ele usa consórcio para fazer alavancagem com o imóvel ou mesmo levantar capital nos imóveis dele com consórcio. Então, assim, tem uma outra discussão, mas em paralelo a isso, pensando no Brasil, no brasileiro médio, a gente tem a maioria das pessoas querendo comprar ainda, sei lá, o primeiro imóvel, né? Quem que já tem 80 mil para dar em algum lugar ou para já começar a investir? É o primeiro ponto, né? Ela desconsidera N pormenores de grupo, especificidade, ela trabalha só com lance livre. A Liz acabou de falar que lance livre vai tornar o custo financeiro da operação de consórcio maior. Ponto final. Outra coisa que ela desconsidera, quem vai ter a disciplina de, tendo o dinheiro disponível ali livre para você fazer o que você bem quiser, você vai lá e vai aportar no investimento. Se você tiver esse compromisso, ótimo, mas quantos vão conseguir ter esse compromisso com esse investimento, onde você tem uma liquidez total, diária, você pode pegar ele e desistir a hora que você bem entender. Ah, mês que vem eu não fiz, mês que vem eu não fiz também. A gente até brinca de um meme de um cara assim, cara, descobri um jeito muito bom para resolver. Todo dia eu tenho que correr 30 minutos, mas no dia que eu não corri, eu vou correr o dobro no outro dia. Hoje mesmo eu vou ter que correr 6 meses sem parar. Porque no final das contas, a gente fala que vai fazer. O final do ano tá aí. Todo final de ano a gente faz promessa. A gente começa, a gente fala, vai acontecer. E, cara, eu fiz esses dias uma história. Beleza, e se demorar para contemplar? Ok, a gente conversa daqui 5 anos e você não vai ter nada. Você não vai ter nada. Demorou para contemplar, mas contemplou, né? Agora você tem alguma coisa. Agora, se você não fizer nada, nada muda, né? Então, são muitas coisas que ela fala naquele vídeo que realmente é uma experiência individual ruim que ela teve. Ela comprou com gerente de banco, então também, assim, com todo respeito aos gerentes de banco, mas eles são pessoas que eles não têm interesse direto, né? É só mais um produto na esteira de 1 milhão de produtos que eles precisam vender, comercializar e cuidar. Então, eles não são especialistas no consórcio. Pode ser que um ou outro faça um trabalho mais cuidadoso, mas em geral não. Então, ela teve uma experiência ruim, individual, e pegou aquilo para generalizar um produto que, cara, ajuda muito o brasileiro a mudar de vida. Seja comprando seu primeiro imóvel, seja comprando o primeiro imóvel e podendo começar a investir nos próximos, para mudar, para ter renda, para ter patrimônio imobiliário. Então, a gente acredita muito no que a gente faz e a gente sabe o poder que essa ferramenta tem. E a Move, ela vem desse propósito mesmo, de trazer, ajudar as pessoas a mudarem o seu futuro financeiro. E comparando a taxa administrativa do consórcio em relação à taxa de juros, tudo, qual que é a diferença, a discrepância? Porque eu não entendo, eu não entendo muito assim. Se é um valor que eu pago mensal dessa taxa, se ela sair debitada ali da parcela, ou se é um montante que na hora que eu pegar a carta de crédito, eu vou ter que dar essa taxa de uma vez, como que é? É na parcela. Então, assim, o consórcio. O que é um consórcio? É um grupo de pessoas que se une para comprar um bem. Então, esse grupo se une, todo mês fazem pagamentos, vai fazer um caixa para que alguém compre o seu bem. No final do prazo, todos vão ter comprado esse bem. É muito arriscado tu juntar um grupo de pessoas e ninguém cuidar disso. E aí entra uma taxa de administração. Então, o que a administradora faz? Ela cobra para cuidar, para que todo mundo pague e para que no final todo mundo tenha acesso ao seu bem. Ponto. Isso é um consórcio. Então, ele tem um custo que é infinitamente menor do que o custo de um financiamento. A taxa de um consórcio varia em torno de 1 a 1,5% ao ano. O financiamento é em torno de 12 a 14% ao ano.
Então não dá para comparar essa diferença. Se tu Eu for... não lembro se eu vi com ela, mas parecia que era tipo 15, 30%, um negócio assim. É que se tu multiplicar 1,5 em 15 anos de um consórcio, a gente está falando de uma taxa de 24% no total. Nos 15 anos. É a taxa de distribuição. Pronto. período. Só que o financiamento, veja lá, 24% em 15 anos. 14% em um ano. Em 2 anos tu pagou 28, fia. Menina, eu entendi que era tipo 30% no Não. ano. Não, isso é no Mas prazo aí, total. consórcio não existiria mais. Na assim. época, entendeu? Mayuri, Não. se a gente fosse fazer uma conta básica, 24% de taxa em um crédito, sei lá, de 100 mil. Uma carta de 100 mil custa no consórcio 124 no momento presente. Um financiamento de 100 mil custa 320. Essa é a diferença. Então, quanto que custa um consórcio? De 100 mil, 124. Financiamento de 100 mil, 320. E vai piorar, né? Porque a Selic, do jeito que tá, a tendência é que aumente ainda mais. A taxa de juros, ela aumentou demais, a Selic está muito alta, então a Selic é o que comanda, é a taxa das taxas, né? É por isso que a gente fala também de deixar dinheiro aplicado, em vez de ir lá e botar imobilizado, porque o teu dinheiro aplicado, ele te paga lá uma rentabilidade para emprestar esse dinheiro caro para quem está comprando casa. É isso que o banco faz. O seu CDB, a tua aplicação, ele pega teu dinheiro, te garante lá 1% líquido ao mês, já descontando imposto de renda, e ele vai emprestar para quem está financiando a 13%, 14% ao ano aí, né, de juros. Então, a taxa está muito alta nesse momento. O consórcio sempre teve uma taxa menor que a de financiamento, mesmo quando a Selic está mais baixa, porque o consórcio ele entra também, como a gente já falou antes, você entra nele pagando uma parcela, você não precisa ter a entrada. Para você comprar um bem e financiar, você precisa ter 20% do valor no mínimo, de 20% a 30%. Então são essas diferenças que a gente vai trazendo que, se você tiver paciência e planejamento, o consórcio vai ficar mais barato no custo, mas também não vai te descapitalizar a entrada, não vai ser uma dívida que dura 30, 35 anos, vai ser de no máximo 18 anos. Então, se planejar, vai trazer. Compra passagem. Se você comprar passagem para viajar amanhã, quanto ela custa? Amanhã vai ser 2 mil. 3 Muito mil, caro. né? E se você comprar para daqui 3 meses? 600, 300. É a mesma ideia. Se você tiver um pouquinho de paciência, eu vou te trazer um custo financeiro mais baixo para você conseguir o mesmo resultado. Para você viajar para o mesmo lugar. Ou seja, quer comprar o seu imóvel, entendeu? Entendi. E aí vamos para a próxima pergunta, que é a pessoa pergunta: qual o tempo médio para ser contemplado em um consórcio? Mais perguntas. Essa é básica. Todo mundo pergunta isso. Todo mundo pergunta isso. Tava Nayuri, lá. eu vou te dizer assim, ó, de cada 10 clientes que eu atendo, 11 pergunta isso. Isso. É nesse nível. E aí, o que eu vou te responder? Se eu soubesse isso, eu não ia nem vender, eu só ia fazer pra mim. É simples, não tem como saber. O consórcio é um grupo de pessoas que se une para comprar um bem. Todo mês ele vai trazer algumas contemplações. Uma no sorteio, que é sorte. Saiu o teu número no sorteio e tu foi contemplado. É possível sair no sorteio? Sim, só contempla quem faz. Lance livre, que é quem tem grana, bala na agulha. Lance livre é leilão. Quem paga mais tem acesso ao crédito. E tem os lances fixos, que descontam da própria carta. Onde vai descontar ali um percentual da carta e tu vai ter o saldo para utilizar. Então, quando a gente fala assim, ó, qual é o prazo médio, isso significa que eu sei o resultado do sorteio. Eu sei o número que vai sair e eu sei das pessoas que estão próximas quem ofertou lance. Então não tem como saber. O consórcio, o que importa quando a pessoa vai fazer? O tamanho do grupo. Se a pessoa entra num grupo de consórcio, agora tem umas administradoras que criaram grupos com 10 mil pessoas. É quase uma loteria. Então, assim, o que tu tem que avaliar antes de entrar num consórcio? O tamanho do grupo. Grupo reduzido é importante. Entender o tipo de lance que esse grupo trabalha, se tem como reduzir a concorrência, se tu tem uma assistência para que isso aconteça. Porque hoje o que acontece? As pessoas que têm experiências ruins com consórcio foram lá no banco, fizeram um consórcio, nada contra banco, mas enfim, o gerente, como a Mari falou, ele tá vendendo para várias pessoas, ele tá ali, é mais um produto dentro da carteira dele. E ele vai vender para ti, assim como ele vai vender para os outros clientes, ele não vai fazer uma gestão para trazer um retorno. Então, o que tu precisa avaliar antes de entrar? Não é o prazo médio que leva para contemplar. E sim, se existe gestão, se existe alguém acompanhando, se tu entrou num grupo que começou agora ou num grupo que já estava em andamento. Então, quando tu tem alguém cuidando disso para ti, ele é uma ferramenta poderosíssima que pode alavancar e trazer um retorno excelente, num prazo adequado. Mas se eu vou lá e te digo assim, olha, o prazo médio é X, e tu sai em 2X, tu vai querer meu rim, porque não depende de mim.
Então, o que depende da pessoa que está vendendo? Isso é a grande jogada. Tem cliente, esses dias eu atendi uma pessoa que me disse assim, olha, mas eu falei com uma pessoa e ela me disse que em 3 meses garante que eu vou contemplar. E eu disse, tá, e tu vai ofertar lance livre? Não. Não, eu simplesmente, ela disse assim, ó, que é certo que os clientes dela nunca passa de 3 meses. Então, que eu podia fazer que em até 3 meses eu ia ter acesso a esse crédito. Aí eu disse assim, fulana, quantas pessoas tem no grupo? Ah, são 3.000 pessoas. Tá, e por que a tua carta é mais importante do que as outras 3.000 pessoas que não saíram? Então, os outros 3.000 não vão sair. A tua que é especial, a cereja ali do bolo, que só tu vai sair em 3 meses. Não tem como a gente te dizer um prazo médio. É por isso que tem tanta gente frustrada em consórcio. Mas o que frustra mais é que ainda assim tem gente que cai no golpe. Não é um nem dois. As pessoas vão lá e trabalham com alguns planos que a gente não recomenda, que é plano de meia parcela, o grupo não arrecada caixa, demora para trazer retorno para o cliente. Já me ofereceram esse meia parcela, daí falou, quando você contemplada, a sua mensalidade vai aumentar. Bastante. Também tem isso. Eles dizem assim, dobra, mas triplica. Não, dependendo do prazo que levar para contemplar, não vai só dobrar, ela vai chegar a triplicar ou até mais. Dependendo do prazo que você levar. Porque tudo que você não paga no começo, na redução da parcela, você vai pagar depois. Então, se eu tenho 50% a menos pagando por 5 anos, você concorda que a tua parcela não vai só dobrar? Tem mais 5 anos de 50% para ser diluído? Então, vai triplicar? É isso que a Liz está trazendo aqui. A gente não recomenda. Essa coisa, o tamanho do grupo que a Liz falou também, só complementando, eles também argumentam, claro que não, se eu tenho um grupo com 10.000 pessoas, eu arrecado muito mais do que um grupo de 1.000. E, de fato, no número absoluto, ele arrecada mais, mesmo cobrando meia parcela dessas pessoas. Ele vai arrecadar mais do que um grupo de 1.000 que não cobra que não trabalha com meia parcela. Só que no número absoluto ele arrecada mais. A questão é, ele entrega contemplações proporcionalmente melhor para 10.000 pessoas do que o meu de 1.000? Não, porque eu arrecado mais. Então a questão o consórcio, Nayuri, ele é matemática, não é opinião. Não é o que eu acho. Mas é porque eu acho e pronto. Não. Ele é matemática. Arrecadou, tem dinheiro para entregar, vai entregar. Entendeu? Então, se eu arrecado pela metade, se eu cobro metade da parcela, quanto que eu estou arrecadando? Metade. Vai entregar proporcional à minha arrecadação. Não tem milagre, é matemática. Fora que eu falo para o meu cliente, fora isso que eu expliquei aqui, o sorteio ele faz parte do jogo. É claro que quando um cliente procura Move, ele não quer contar com a sorte, nem a gente quer que ele conte com a sorte. Mas a sorte está lá, né? Faz parte do jogo. Se ele sair, eu vou ficar tão feliz quanto ele. Você quer concorrer com 1.000 ou com 10.000, com 6.000, com 3.000? Na sorte. A sorte faz parte do jogo. Entende? A gente tem grupos até com 650 participantes. A gente está com um grupo nosso, novo agora, exclusivo, que tem no máximo 500 cotas. Não existe isso no mercado. Então, a gente olha para o cenário de ter probabilidade de trazer retorno para esse cliente. Ele tem a maior garantia de contemplação? Não. Maior probabilidade? O que é probabilidade? Número. Eu vou olhar o grupo, vou olhar como é que está a concorrência, vou olhar como é que estão os lances, eu vou olhar se é um grupo que já está em andamento, eu vou olhar para número, para probabilidade. Então eu vou te falar, você vai sair tal? Não posso falar, mas eu estou trabalhando com uma probabilidade muito mais factível de que você acesse esse crédito num prazo satisfatório. E não ficar até o fim pagando. Quem que fica até o fim pagando? Quem faz meia parcela e conta só com a sorte. É isso. Entendi. Porque daí eu vou te dizer uma coisa também, né? Qual a probabilidade de uma pessoa que não está investindo de ter renda passiva no futuro e não depender do esforço do trabalho dela? 0. Não. 0. Então, eu sinto que a gente precisa trabalhar muito em mentalidade. Total. Hoje é o maior desafio que a gente tem. E por que a gente tem o braço de planejamento financeiro? Porque quem se planeja faz consórcio. Ponto. Então, o braço do planejamento, ele traz para a gente trazer uma consciência financeira para o nosso cliente. Ele vai entender, opa, pera aí um pouquinho, eu preciso me organizar. Não posso gastar tudo que eu ganho. Se eu ganho X, eu não posso gastar o X. No máximo 70% disso. Para tu poder ter uma diferença para aplicar e construir essa independência financeira. Quem se planeja, o cara entrou ali no planejamento financeiro. A gente entende ali como é o padrão de vida dele. Porque o primeiro passo para construir independência financeira é entender o teu padrão de vida. Adaptar esse padrão de vida a uma realidade possível, em que tu não gaste 100% do ganho. Porque hoje, o detalhe não é nem esse, a pessoa não gasta 100%, ela gasta 120%, porque tem o limite da conta, tem o cartão de crédito, ela não gasta só o que ganha. No limite é meu. É aí que tá a M toda. Por quê? Porque a pessoa precisa gastar menos do que ganha. Então, daquilo que tu ganha, considera assim, eu não ganho X, ganha 30% a menos. Essa diferença, tu vai construir a tua reserva de emergência, tu vai construir o teu futuro, tu vai investir em algo que tu não possa torrar.
Porque é muito importante para o investidor ele separar ali reserva de emergência de futuro. E hoje o que a maioria das pessoas faz? Eu tenho um dinheirinho guardado, vou guardar meu dinheirinho. E aí guarda tudo junto. Ao invés de separar, coloca tudo no mesmo cofrinho. Aí tem o imprevisto, porque imprevisto acontece, tá vivendo é saber que todo dia vai acontecer uma coisa nova e que vai ter imprevisto. Ponto. Aí o que a pessoa faz? Tira o dinheiro que estava guardado, tudo no mesmo cofrinho, e joga no imprevisto e acaba com o futuro. Por que as pessoas não constroem futuro? Porque elas não fazem essa separação. É importante tu separar futuro de imprevisto. Eu começo a investir quando eu tiver todo o dinheiro do meu imprevisto? Claro que não. Tu precisa começar em algo que tu não vá gastar. Em algo que tu tenha a segurança financeira. Tem pessoas que têm essa disciplina financeira de não gastar o dinheiro. Hoje, uma das estratégias que a gente tem é o cliente vender a carta contemplada para fazer um lucro nessa operação. A gente chama isso de alavancagem de capital. Que nada mais é do que tu ter um lucro numa transação de compra e venda. Que nem tu tem uma ação, por exemplo, tá? Comprou uma ação por 100, vendeu por 200, tu tem um ganho de capital. Tu alavancou teu capital. No consórcio é possível fazer a mesma coisa vendendo a carta contemplada. E aí, qual é o desafio? O cliente vende a carta e quer torrar o dinheiro. E o nosso trabalho, Nayuri, a gente sempre, quando a gente senta com o cliente, eu não vou mostrar uma tabela de consórcio. Eu vou ensinar ele a se planejar. Eu vou entender quais são os objetivos financeiros que ele tem, com que idade ele quer reduzir o trabalho, se ele já tem alguma renda passiva, qual a renda passiva que ele precisa para construir independência financeira. E entendendo tudo isso, a gente vai começar a trabalhar para construir essa independência. Só que aí, às vezes, a pessoa tem o ganho de capital e faz o quê? Torra. Troquei de carro, troquei de iPhone, troquei... Então... é uma questão de consciência. Já melhorou muito, mas ainda é um trabalho muito árduo. É por isso que a gente tem essas duas frentes. Tanto do planejamento financeiro, quanto da parte de alavancagem. Porque a pessoa se planejou, ela vai fazer o consórcio. Seja para comprar um imóvel, seja para alavancar capital. Alavancar rentabilidade, porque vamos lá. Se o cliente tem uma carta contemplada, ele não quer vender, ele não quer ter imóveis que se pagam sozinhos, ele deixar aquele capital todo aplicado, ele alavanca a rentabilidade dele. Porque ele não tem aquele total da carta, né? Ele tem o valor de parcelas pagas. Então, hoje o consórcio, ele é usado por bilionários pelo poder de alavancagem. Antigamente, a pessoa, não tenho dinheiro para comprar à vista. Tem muitas pessoas que pensam isso, né? Não, quem faz consórcio é quem não tem dinheiro. Pelo contrário. O cara que tem dinheiro, hoje, ele sabe a importância de ele ter acesso a capital barato para ele poder crescer mais. E tu só vai crescer, tu só vai alavancar, tu só vai dar um salto no teu investimento se tu usar um capital que não seja teu. Então, hoje está valendo a pena deixar o teu dinheiro aplicado, o consórcio vai te alavancar de N formas. Capital e aí barato, isso a gente desenha no planejamento financeiro. Seja alavancagem de capital, seja alavancagem de patrimônio, seja alavancagem de rentabilidade. O consórcio, num cenário de longo prazo, ainda assim, tu vai ter uma reserva financeira expressiva. Então, o que a gente faz é entender isso junto com o cliente para encaminhar ele para o melhor cenário e tentar fazer ele não torrar, mas às vezes a gente não consegue, né? Eu só lembrei de uma coisa, antes de você perguntar, ela estava falando do que a pessoa ganha e às vezes gasta até, não é nem que ganha, que gasta o que ganha, né? Gasta mais. Teve um vídeo que viralizou do Gustavo Lima, que ele falava... muito bom esse vídeo. Ele fala assim, o limite do cartão é dinheiro meu. O limite da conta é tudo dinheiro meu. Depois a gente vê como é que faz pra pagar e tal. Daí eu falei, se você não é o Gustavo Lima e não é herdeiro, é melhor você começar a pensar diferente disso, entendeu? Senão... Você falando dessa questão de comprar ou não, eu tenho a pergunta, é vantajoso quitar um consórcio? Tudo depende do motivo do porquê a pessoa quer fazer essa quitação. Mas, em geral, ele é uma dívida que não é cara, como a gente já explicou aqui de várias formas. Então, é mais fácil você manter o seu capital aplicado e fazendo outros tipos de investimento, por exemplo, do que ir lá e quitar um consórcio. O consórcio não traz desconto na quitação. Você só vai deixar de pagar as atualizações das parcelas que são corrigidas anualmente pelo INCC. Então, não tem desconto de taxa para quitação, que é a diferença, por exemplo, de um financiamento. A pessoa pode fazer a amortização e aí tirar juros de trás para frente. Só que, normalmente, a pessoa não vai ter essa capacidade, porque a parcela fica muito alta para fazer isso. Então, é nesse sentido que tem essa diferença. Mas, normalmente, não faz tanto sentido você quitar o consórcio. Você mantém ele lá quietinho, né? E deixa o teu dinheiro aplicado para novos investimentos. Faz mais sentido. Então, terminei todas as perguntas que eu queria, tirei algumas dúvidas e eu acredito que você que está aí nos assistindo também. Mas se você quiser mais informações, aprender mais, só seguir as meninas no Instagram, qual que é as redes sociais? @Move Investimentos. Ela é @ também Lisiane Gomes, eu @Mariângela Ribeiro. Vai ser um prazer receber vocês lá.
Então é isso, gente. O meu é na Yuri Olive e o canal é na Yuri Olive também. Então siga aí, compartilhe com bastante amigo para ajudar a galera a se organizar, assim como eu vou fazer.